Na minha época de infância, a ideia de Deus que eu fazia era de um Deus matemático, que vivia somando as minhas boas ações e subtraindo as más ações. Diante desse Deus matemático, eu sempre me sentia em falta, devendo, pecador, sujo mesmo. Deus sempre aparecia com uma grande balança na mão, pesando os bons e os maus atos que eu cometia. Estudando a palavra de Deus, comecei a perceber que a matemática de Deus era totalmente diferente. Na matemática de Deus, tudo muda de figura. Nela, o sangue de Cristo sempre zera as minhas dívidas. Deus é aquele que rasga as tabuadas e apresenta a nova matemática da graça. E graça torna-se então a palavra mais surpreendente, mais assustadora, mais inesperada da nossa língua. Se Deus tem mesmo uma balança, quando os nossos pecados estão pesando muito em um dos lados, basta uma gota do sangue de Cristo do outro lado, para que a balança seja equilibrada. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, 10 menos 1 igual a 0. A coisa mais importante que o apóstolo Paulo encontrou em sua vida foi a graça de Cristo. Encontrar toda aquela graça fez com que Paulo descobrisse o caminho para a salvação. Paulo, fariseu, cheio de regras, que procurava guardar a lei para agradar a Deus, descobriu que não adiantava guardar a lei para se salvar, porque a salvação só nos é dada de graça. Ao mesmo tempo, Paulo também descobria que Jesus não havia desprezado a lei e que a lei tinha um lugar na vida daqueles que se convertiam. Jesus ensinou a Paulo o lugar certo que a lei deveria ocupar na vida do cristão. Ou seja, ao passo que a lei não serve para se alcançar pontos com Deus na salvação, a função dela é mostrar quando nós nos afastamos de Deus, mostrar o pecado. A lei é o espelho que mostra quando nós deixamos de viver pelo Espírito e estamos voltando a viver pela carne. É o espelho que nos mostra quando nos sujamos com o pecado e que nos faz ver que devemos voltar para Deus, ou seja, para os braços do Pai. Assim, quando a pergunta é, aboliu Jesus a lei? A resposta, quem dá é o próprio Jesus. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir, é o que diz Mateus 5,17. A resposta é sim, um sonoro não. Jesus não aboliu a lei. Ele apenas mostrou aos homens qual é o lugar que a lei ocupa. Ele cumpriu a lei como ela deve ser cumprida. Se Jesus tivesse abolido a lei, ele teria permitido com que as pessoas matassem, roubassem, adulterassem e tudo mais que a lei ordena e proíbe. Aliás, todas as religiões concordam de que nós não devemos transgredir nenhum dos 9 mandamentos da lei de Deus. O grande problema é que a lei de Deus não é formada de 9 mandamentos, e sim de 10. O único mandamento que a maioria das pessoas não aceita é o 4º mandamento, que ordena guardar o sábado. Então agora nos resta uma outra pergunta. Se Jesus não aboliu a lei, então o que nós devemos fazer com o sábado? No programa de hoje e durante os próximos 3 programas, nós estaremos respondendo a perguntas como: será que o sábado ainda deve ser guardado? Será que não serve um outro dia? Será que Deus aceita com que eu guarde todos os 9 mandamentos e só não guarde o sábado? Será que Jesus guardou o sábado? Será que Paulo e os discípulos guardaram o sábado? Se o dia de guarda fosse o sábado, então por que todos os cristãos guardam o domingo? Para que serviria um dia de guarda como o sábado? Paulo estava maravilhado com a criação de Deus e ele mesmo dizia, porque os atributos invisíveis de Deus,
Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1, 20. Mas, infelizmente, os seres humanos negam até mesmo a existência de Deus. Eu fico imaginando o que Deus sente quando Ele vê os filhos dele negando que Ele existe. Ficam tentando colocar a ciência como prova, mas não conseguem. É por isso que evolucionismo não é considerado ciência. Nada daquilo é comprovado cientificamente. Tudo que Deus criou tem propósitos definidos, sim. Na criação, cada coisa cumpre um papel e um propósito definidos. Imagine agora a cena da criação. Deus cria os elementos, o meio ambiente, as condições de vida. Cada detalhe da criação possui um propósito definido. Ele cria os animais e eles têm fôlego de vida, podem respirar, movem-se, têm instinto, procuram comida, refrescam-se. Então encontramos Deus criando o ser humano. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem e a mulher. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Após Deus haver criado tudo, então Deus descansa no 7º dia, o sábado. Para Deus, o sábado não é apenas mais um dia como os outros. Qualquer pessoa pode pensar que simplesmente esse negócio de um dia especial pode ser um capricho de Deus. Mas, como eu disse antes, Deus não faz nada sem um propósito especial. Deus sabia mesmo que o homem se lembraria de todos os outros mandamentos e que se esqueceria do sábado, unicamente do sábado. Por isso, o 4º mandamento é o único que começa com lembra-te. Confira comigo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. Mas por que o 7º dia seria assim tão importante para Deus? Quando nós vamos conhecendo melhor a palavra de Deus, percebemos que existem muitos motivos. Assim, vamos analisar nesse programa alguns e os outros nos outros programas. Em primeiro lugar, como diz o próprio mandamento, o sábado do 7º dia é o memorial da criação. Êxodo capítulo 20, verso 8 diz: porque em 6 dias criou o Senhor Deus os céus e a terra. Ou seja, o sábado, através dos tempos, permanece gritando ao mundo que Deus é o Criador de tudo. Quando eu guardo o sábado, eu estou dizendo que creio que o mundo tem um Criador e Salvador e que Ele é Deus. A criação é a expressão maior do poder e da perfeição de Deus. Deus é organizado. Ao criar o universo, Deus abençoou o 7º dia porque em toda a criação Ele escolheu o número 7 como o símbolo da sua perfeição, da perfeição de Deus, como a assinatura ou carimbo do Criador. Deus queria deixar uma marca na criação e em sua palavra, para que o homem, ao estudar a natureza e a criação, pudesse sempre se lembrar de que Ele, Deus, é o Criador e da perfeição desse Criador. Ou seja, Deus sabia que o homem iria se desenvolver em conhecimento, que estudaria as ciências e as coisas da natureza que o próprio Deus criou. Assim, cada vez que estivesse estudando a natureza e encontrasse o número 7 como assinatura de Deus, se lembraria de que Deus é o Criador perfeito. Venha comigo fazer uma pequena viagem através do conhecimento. Eu quero mostrar a você como o número 7 é a assinatura que Deus deixou na criação. Ao criar o universo, Deus usou uma espécie de tijolinho. O tijolinho que Deus usou para criar o universo é o átomo. Quando estudamos o átomo, nós percebemos que a estrutura do átomo está totalmente ligada com a criação em 7 dias. Porque o próprio átomo, tijolinho da criação, tem a sua estrutura formada por 7 camadas energéticas. 7. K-L-M-N-O-P-Q. Mas o universo não é feito só de átomos, porque se assim fosse,
tudo seria uma escuridão. Como solução para isso, Deus criou a luz, dando ao mundo claridade, calor e cores. Tudo perfeito e pleno. Você sabia que a luz que Deus criou é formada também por 7 cores monocromáticas? As 7 cores permitem infinitas variações maravilhosas. Deus criou tudo a partir do som da sua voz, e a própria voz de Deus soa como música. Enquanto Deus criava, os anjos cantavam. Está em Jó capítulo 38, verso 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam? Sim, cantavam, porque a parte mais nobre do som é a música criada por Deus. E ela, a música, também é formada por 7 notas musicais. É por isso que o 7 aparece tantas vezes também na Bíblia. E quanto às aparições do 7 lá na Bíblia, existem alguns significados especiais que nós não podemos desprezar de jeito nenhum. Preste atenção. Se na Bíblia o número 7 é repetido 2 vezes, como em 77, isso significa plena perfeição. Em Gênesis capítulo 1, no verso 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui aparecem 3 elementos: Deus, os céus e a terra. Durante todo o relato da criação, eles aparecem. Deus, 35 vezes. Céu, 21 vezes. Terra, 21 vezes. O mais interessante é que cada um desses números é múltiplo de 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 3, 21. E todos eles somados dá 77, plena perfeição. Quando é repetido 3 vezes o número 7, como em 777, isto significa eterna perfeição. No grego, as letras têm valores numéricos, ou seja, cada letra vale um número. Em grego, a palavra cruz é stauros. Assim, se você pega a palavra cruz em grego e soma os seus valores numéricos, o resultado é stauros igual cruz igual a 777, eterna perfeição. Vamos ler os 2 primeiros versos da Bíblia. Estão aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Esse texto foi escrito em hebraico. Aliás, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E em hebraico, o primeiro versículo que descreve Deus e a criação tem 7 palavras. No hebraico também, o segundo versículo tem 14 palavras, ou seja, 2 vezes 7. O relato da criação é apresentado em 7 partes, ou seja, 7 dias. Na Bíblia toda, o 7 começa a ganhar projeção cada vez maior. E 7 na Bíblia é sempre usado como o número da perfeição, a base da criação do universo. Você se lembra que eu disse que o primeiro verso da Bíblia, em hebraico, tem 7 letras? Lembra que o segundo verso tem 14 letras? Os versos que descrevem a criação de Deus? Então preste atenção nisso. Até a nossa mente foi estruturada baseada na perfeição da mente de Deus. Ao criar a terra, Ele exerceu a perfeição da criatividade. O eletroencefalograma é o aparelho utilizado para medir as ondas cerebrais. Ele avalia o funcionamento correto da mente. Logo após a criação do eletroencefalograma, surgiu a curiosidade de saber qual seria a medida das ondas cerebrais quando o nosso cérebro estivesse criando, ou seja, quando estivéssemos exercendo a nossa criatividade. Ao realizarem exames, viram que enquanto um ser humano não está criando nada, as ondas delta marcam entre 0 ciclos por segundo até 6,9 ciclos por segundo. O mais intrigante é que exatamente no momento
em que se inicia o processo de criatividade na nossa mente, as ondas começam a marcar entre 7 ciclos por segundo e 14 ciclos por segundo. Seria coincidência que esses números são exatamente os números de palavras dos 2 primeiros versos que relatam o ato criativo de Deus ao criar esse mundo? O 7 é a base, o alicerce da criação de Deus. Se Deus abolisse o sábado como o 7º dia da criação, estaria destruindo o alicerce da criação. E tudo por quê? Porque Deus quer que você se lembre de que Ele é o Criador. Alguns poderiam dizer, esse negócio de número 7 é só no Antigo Testamento. Então veja o número 7 no Apocalipse. Em Apocalipse 1:4 nós vemos 7 igrejas e 7 espíritos. Apocalipse 1:12, 7 candelabros. Apocalipse 1:16, 7 estrelas. Apocalipse 4:5, 7 lâmpadas de fogo. Apocalipse 5:1, um livro selado com 7 selos. Apocalipse 5:6, um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Apocalipse 8:2, 7 anjos com 7 trombetas. Apocalipse 10:4, 7 tronos. Apocalipse 12:3, dragão com 7 cabeças e 7 coroas. Apocalipse 13:1, uma besta com 7 cabeças. Apocalipse 15:1, 7 anjos com 7 taças, as 7 últimas pragas. Apocalipse 17:3, uma besta com 7 cabeças, que são 7 montes e 7 reis. Agora uma pergunta precisa ser respondida. Ela está baseada em algumas conclusões que tiramos. Jesus não aboliu sua lei, pois ele mesmo disse que não veio para abolir e sim para cumprir. Todas as religiões cristãs concordam que não podemos roubar, matar, adulterar e que não podemos quebrar nenhum dos 9 mandamentos da lei de Deus, mas esquecem-se unicamente do sábado. Pergunta: Deus aceita que se guarde 9 dos 10 mandamentos? Aqui a matemática de Deus continua e continua desafiando a matemática humana. Quanto é 10 menos 1? Na matemática humana, 10 menos 1 igual a 9. Na matemática de Deus é diferente. Na matemática de Deus, 10 menos 1 igual a 0. Quer ver? Veja Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Ou seja, 10 menos 1 igual a 0. Como cristãos, nós sabemos que nenhuma obra da lei vai nos salvar. Sabemos que somos salvos pela graça, mediante a fé. Sabemos que guardar a lei não salva ninguém. Guardar o sábado para a salvação não conta nenhum ponto a mais para a salvação. E sabemos que se eu guardar a lei ou o sábado para me salvar, estarei cometendo o maior engano da minha vida. Porém, nós sabemos também que Jesus disse, não vim abolir a lei. Sabemos também que a lei tem a sua utilidade apenas em nos mostrar como um espelho quando nós nos afastamos de Deus e nos sujamos com o pecado. Por outro lado, nós ainda sabemos que não podemos guardar 9 mandamentos e deixar um de lado, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Bom, então você pode estar pensando, muito bem, eu consigo entender que a maior parte da lei é bastante lógica. Eu consigo entender, por exemplo, que Deus tenha dito, não matarás. Afinal de contas, ninguém deve sair por aí matando, tirando a vida dos outros. Então, quando ele diz assim, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, mas guardar o sábado, isso não faz sentido. Em primeiro lugar, nem sempre o que Deus pede faz sentido na hora que Ele pede. Vamos nos lembrar, por exemplo, de quando Ele fez um pacto com Abraão, chamando-o para ser o pai do povo de Deus. Deus selou um pacto com Abraão pedindo, ou melhor, ordenando que Abraão se circuncidasse e a todos os seus descendentes, filhos, netos, bisnetos. Você sabe o que é circuncidar? Circuncidar é cortar, retirar a pele que envolve a parte de cima do órgão sexual masculino. Era uma coisa dolorosa e no mínimo esquisita, estranha, absurda. Como Deus faz um pacto espiritual com Abraão e pede a circuncisão? Não dá para entender. E tem mais, Ele ordenou que dali em diante todos os bebês ao 8º dia de vida deveriam ser circuncidados.
Abraão não questionou, simplesmente fez. Deus havia pedido. Hoje nós podemos entender o porquê. A ciência descobriu que um bebê de 8 dias tem mais protombina, que é responsável pela coagulação, do que ele terá em qualquer outro momento da sua vida. Até hoje os judeus praticam a circuncisão e as pesquisas mostram que por causa da circuncisão as mulheres do povo de Israel têm o menor índice de câncer do colo do útero do mundo. Deus assim protegeu o seu povo, tornando-os saudáveis e férteis. Será que eu estou dizendo que você deve apenas obedecer sem questionar? Deus pede coisas que não entendemos e simplesmente diz, faça. É lógico que Deus não é assim, mas também é verdade que assim como não adianta você tentar ensinar para uma criança de 4 anos o cálculo da raiz quadrada, mas com o amadurecimento ele irá compreender, assim também nós seres humanos não entendemos certas coisas e depois de centenas de anos, milhares às vezes, passamos a compreender porque o nosso conhecimento se aprimora. Da mesma forma como podemos entender o porquê da circuncisão hoje, também podemos entender o porquê do sábado hoje. Deus sabia de antemão que a humanidade se esqueceria de que Ele é o Criador. Deus sabia que Darwin apareceria tentando desvirtuar as marcas que Deus deixou na criação. Deus sabia de um homem chamado Darwin que apareceria. Sabia que ele seria alguém preparado especialmente para tentar fazer com que toda a humanidade se esquecesse ou desviasse daquilo que Deus disse. Ele é o Criador de tudo. A estratégia de Darwin foi surpreendente. Darwin havia terminado os estudos para ser pastor protestante. Ele pertencia a uma classe social, a burguesia, e a uma nação, a Grã-Bretanha, que haviam sido fortemente influenciados pela Bíblia. Darwin não se colocou assim abertamente contra a sociedade a qual pertencia e foi homenageado pelos ingleses tanto antes como depois de haver publicado a sua principal obra evolucionista, A Origem das Espécies, em 1859. Ele procurou antes inserir a sua novidade no meio dos pressupostos da sociedade na qual ele vivia. E somente poucos se aperceberam que ele tinha substituído a verdade da Bíblia por algo que, por se parecer com a Bíblia, a destruía. Assim, para combater a moeda verdadeira, a Bíblia, Darwin escolheu substituí-la por algo o mais possível semelhante, mas de valor diferente. Hoje os meios de comunicação são dominados por pessoas que não acreditam em Deus como Criador. Cientistas que acreditam no evolucionismo estão tentando transformá-lo em ciência, mas todos sabem que evolucionismo não se comprova cientificamente. Deus deixou o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É como se Deus dissesse, filho, quando você para tudo no sábado, você está gritando, eu creio que Deus é o meu Criador. Você vai ouvir uma música agora. Ela fala sobre receber bem o sábado, sobre o sábado ser o memorial da criação. Medite nas letras dessa música. Medite na mensagem que o Senhor deu para você hoje através da sua palavra e através dessa canção. Lento e calmo foge o dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e que alegria, pois o sábado chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo,
Santo dia do Senhor. Esta hora de bonança lembra o Deus que nos criou, pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, és bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, és bem-vindo, memorial da criação. Esta hora de harmonia lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, neste dia descansou. És bem-vindo, és bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, és bem-vindo, memorial da redenção. E aí, você tirou todas as dúvidas? Eu sei que não, eu sei que ainda ficaram muitas dúvidas. Dúvidas como, quem sabe, será que Deus aceita um outro dia qualquer no lugar do sábado? Será que o sábado foi guardado por Jesus ou foi guardado pelos discípulos depois que ele morreu? Ou quem sabe, como eu posso guardar o sábado hoje no século 21? Será que eu não posso adaptar o sábado à minha realidade, às minhas necessidades? As respostas que ainda faltam, ainda virão nos próximos programas. Hoje, você só tem que olhar para Deus e dizer: Senhor, realmente o sábado é o memorial da criação. Realmente o Senhor é o Criador. Por favor, Senhor, me ajude a enxergar as suas verdades. Ore comigo. Senhor Deus, não queremos fazer a nossa vontade, mas a sua vontade. Queremos proclamar ao mundo que o Senhor é o Criador. Queremos, Senhor, seguir os passos do Senhor Jesus. Mas queremos também, Senhor, ter as respostas para as nossas perguntas. Continua, Senhor, nos guiando ao estudarmos a sua palavra e dá-nos o poder do Espírito para cumprirmos a sua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós não vamos dizer adeus, vamos só dizer até logo, até o próximo programa. E não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lento e calmo foge o dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e que alegria, pois o sábado chegou. És bem-vindo.